Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio da série Decifrando o Mecanismo. Tá me ouvindo bem? Vou respirar aqui fundo porque dá dó, dá tristeza, porque é o nosso último episódio dessa série, uma série incrível. Mas ao mesmo tempo que eu fico aqui lamentando, eu fico muito feliz por toda a entrega desse treinamento, por todos os momentos aqui que passamos falando de contexto clínico da farmacologia e muita gente aprendendo, sendo transformada, né? E a gente pode dizer assim, ó, é só o começo para uma história que a gente pode criar juntos aqui, sendo uma grande família dentro da comunidade Farmaco na Prática, tá? Eu espero que você tenha assistido aqui os nossos episódios anteriores. Se não assistiu, vai ficar disponível durante alguns dias, viu? Estão me ouvindo bem aqui, ó? Passou tão rápido, tem gente aqui lamentando, né? Mas foi sensacional. Eu posso aqui registrar com vocês, olha, a gente, de todas as edições, essa é com o maior número de visualizações, só com 3 episódios, bateu todas as outras que também preparamos com muito cuidado. Mas essa, de fato, teve assim um caráter de algo especial, porque é um tema que parecia ser tão espinhoso para alguns, falando, mas mecanismo de ação, será que isso vai vingar? Meu Deus, é uma grande dor que muitos profissionais da área de saúde que já estão na lida sofrem, e graduando, então, nem se fala. Muita gente que é pós-graduado fala, falta fazer conexões. Nós estamos aqui hoje prestando o melhor desse serviço para vocês, falando aqui, ó, nosso episódio 4, Decifrando o Mecanismo. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Volume legal, imagem, tudo beleza, tá joia? Coloca aqui de onde você está falando e escreve aqui para mim a cidade, né, de onde você está assistindo essa aula e também a sua graduação. Coloca aqui para mim, para eu conhecer um pouco mais vocês. E se todos estiveram aqui nos nossos últimos 3 episódios. Se não esteve, fica tranquilo, fica aqui comigo, porque ainda você pode assistir nos outros dias, tá bom? E dá tempo de você também compartilhar com outros colegas para estar aqui conosco hoje, nesse momento incrível. É bom lembrar que o nosso evento do Farmacoflix, ele já acontece em vários anos. Nós temos aqui a frequência de mais ou menos 2 grandes momentos de Farmacoflix durante o ano. Esse aqui é o primeiro, é inclusive a primeira vez que a gente abre as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática, que vai acontecer hoje, com vários bônus para os primeiros inscritos, então fique esperto aí até o final da aula. A gente vai ter momento aqui de muita revolução, transformação de entendimento sobre farmacologia, e no final a gente abre as inscrições para a galera que já está aqui, ó, esperando há muito tempo, porque já entrou no grupo do WhatsApp. Então, quem veio aqui, coloca para mim, hashtag também, assistir 1 episódio, 2 episódios, 3, coloca para mim quantos que você assistiu, bota aí, hashtag, só para eu ter uma ideia se você está comigo hoje ou se você já acompanhou todas as aulas aí desde segunda-feira. Deixa eu ver. Olha que legal, pessoal de Tacaratu, Teresina. Ó, Vanessa falou que assistiu todos, assistiu os 3. Muito bom, muito bom, muito bom. Muita gente surpreendendo, achava que era encheção de linguiça aqui para poder vender cursos. Gente, o nosso propósito é muito maior, né? A gente tem aqui a comunidade como uma ferramenta fundamental para o exercício da profissão. Hoje mesmo, né, está se falando muito sobre a história da prescrição farmacêutica. Enquanto a lei anda, ao mesmo tempo eu preciso de qualificação. E como que vocês vão se qualificar para poder ter maior notoriedade e certeza, segurança nas prescrições? Preciso também do entendimento na farmacologia. Então, olha, estou vendo aqui todo mundo falando sobre os episódios que assistiram. Maravilhoso. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e também ativa as notificações, tá bom? Beleza. Quem aqui não é membro da comunidade, bota assim, não sou membro ainda, bota o hashtag. Quem é membro, deixa eu também ter uma ideia de quem está conosco nesse episódio de número 4. Beleza? Lembrando, então, que no final, o pessoal que está muito ansioso aí, a gente abre as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática, tá? Então, vamos embora para a aula aqui. Tem muita coisa boa para a gente falar hoje. Estamos com mais já de 700 pessoas ao vivo. E lembrando que nós estamos aqui no nosso 7º evento do Farmacoflix. Todos os outros se encontram no acervo da comunidade Farmaco na Prática. Nós estamos hoje no nosso 4º episódio, falando sobre decifrar o mecanismo. Ao longo de toda a nossa série, nós falamos sobre a necessidade do entendimento dos mecanismos de ação. Mostrei contextos muito comuns no Brasil por falha desse entendimento, e aí nós vimos várias situações que envolvem colapso,
más ideias, fake news, ou então estratégias terapêuticas equivocadas por não se conhecer esse assunto. Mas ontem eu mostrei um ponto de esperança. Daqueles que dominam o assunto de mecanismo de ação, podem ser profissionais diferenciados. E hoje eu vou fazer um momento de pinga-fogo com vocês aqui, momentos de teste, inclusive dizendo quem faz parte de um grande ambiente, quem tem esse código na mão e vive agora se alimentando dentro de um grupo que vislumbra sempre o conhecimento da farmacologia, claro que evolui de forma diferente e vem com muito sucesso, que eu vou mostrar hoje para vocês ao vivo e a cores, tá? Muitos exemplos disso, tá bom? Então, conforme os primeiros dias, eu sempre mostro uma frase de reflexão. A de hoje é essa: nos campos da observação, o acaso favorece apenas as mentes preparadas. Essa frase é de Pasteur. Essa frase me lembra este japonesinho aqui. Gente boa, lutador, fez seu doutorado, queria entender mais sobre a bioquímica e também sobre a microbiologia, ficava encantado com os experimentos de Fleming, que descobriu a penicilina, mas me chama a atenção que ele começou a estudar outro tipo de fungo, o Penicillium citrinum. Testou mais de 6.000 amostras em 2 anos e descobriu uma que poderia revolucionar a história da terapia cardiovascular. Então, sendo um bom observador, o acaso vai favorecer apenas as mentes que estão preparadas. Esse aqui é Akira Endo, que faleceu inclusive ano passado. Nada mais, nada menos, Akira Endo ficou encantado com a rota de produção do colesterol. E ao entender quem era a molécula que inibia ali uma etapa dessa enzima, ele falou, opa, quem sabe essa substância pode ser usada para o controle de um fator cardiovascular que é muito importante para infarto, AVC e companhia. Então, lembrando aqui uma rota metabólica, né? Olha só, aí vem mecanismo de ação. Do acetil-CoA até a produção de colesterol, existem vários intermediários dessa história. Quem quiser pode printa a tela, aproveita. Ó, tô aqui do lado. E Akira Endo percebeu que em uma dessas etapas, ele viu que existia a chance de interrupção dela. De modo que se eu atrapalho a conversão em mevalonato, não tem agora a produção futura de colesterol. Então, a toxina presente no fungo fez com que houvesse aqui a inspiração para a geração das estatinas. Você pode ver agora que todas as estatinas presentes no mercado, elas preservam um grupo que é semelhante ao intermediário da rota de produção de colesterol. Que legal! Então, quando a gente fala hoje de boca cheia, tu tem o que na farmácia? Tu tem o quê? Tem simvastatina? Tem rosuvastatina, atorvastatina? Todas as estatinas preservam o quê? Observa na estrutura. Elas preservam um grupo chamado lactona. É o grupo farmacofórico, o grupo que eu não posso tirar da estrutura, porque senão eu não vou ter inibição da produção de colesterol. Que coisa, né? Então, em parte, elas podem ter aplicabilidades diferentes, que eu vou mostrar para você hoje em casos clínicos, mas para que haja inibição da HMG-CoA redutase, eu preciso de uma estrutura que foi vista por aquele que, por acaso não, ele tinha uma mente bem preparada para conseguir enxergar além. Esse é o convite hoje para a aula. Eu quero que você consiga ter o mecanismo na mão, vivendo num ambiente favorável para poder compreender cada vez mais os mecanismos de ação. Beleza? Mereço um like agora ou não? Você sabia dessa história? Ah, então hoje tem muito mais. Isso aqui é só o começo. Decifrando o mecanismo é o nosso episódio final e te convido para estar comigo até o finalzinho dessa aula. Não perca! Me apresentando para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Tiago, pós-doutor em farmacologia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e graduado em farmácia pela Federal de Ouro Preto. Sou pesquisador na área de ciências farmacêuticas e professor da medicina da Universidade Vila Velha do Espírito Santo e bolsista em produtividade pelo CNPq na área de farmácia. E tem sido um prazer aqui poder incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Vem a pergunta agora, escreve aqui para mim. Você se encontra em qual dos 4 tipos? Não sei nada, me ajuda. Tô aprendendo, tô animado. Tô pronto para dominar farmaco? Ou sou da comunidade e tô aqui ainda bebendo do assunto? É importante lembrar que todo o acervo desses 4 episódios vai ficar dentro da comunidade Farmaco na Prática. Então, é um sistema que a cada semana só melhora.
só melhora porque a gente coloca sempre conteúdo novo e atendendo às necessidades do nosso grande grupo, dessa família de mais de 5.000 membros. O assunto de hoje, então, é decifrando o mecanismo e, como sinopse, envolve depois de 4 dias. Os erros ficaram evidentes e os padrões foram revelados. Mas será que só saber isso basta? No episódio final, você verá casos clínicos que desafiarão o seu raciocínio clínico e consolidarão tudo que aprendeu. Agora só existem 2 opções. Ou você continua seguindo o protocolo sem entender a lógica, ou realmente decifrar o mecanismo e transformar sua tomada de decisão clínica. Então vem comigo nessa viagem hoje. Já passamos de 1.000 pessoas aqui ao vivo. Eu queria já uma salva de palmas. Se eu estivesse aqui no auditório, eu ia falar salva de palmas para esse momento incrível, tá certo? Mais de 1.000 pessoas aqui comigo no 4º episódio. Significa que tem muita gente com sede para poder aprender farmacologia e, claro, também poder participar da nossa comunidade Farmaco na Prática. No episódio anterior, o que nós vimos? Nós vimos uma explosão de conhecimento e toda vez que vem uma nova ideia, jamais você volta ao ponto inicial. Não é um tamanho original. Eu estou te levando agora para um outro ponto. Você saiu lá da segunda-feira num ponto A e está indo agora para um ponto B, vamos dizer assim. Então, falamos de toxina botulínica ontem, de aminoglicosídeos, de problemas de síndrome serotoninérgica, antidepressivos, oxicodona, naloxona, ciclobenzaprina, semaglutida, insulina, cetoacidose, tudo isso no episódio 3, hein? Se você não assistiu, depois dá uma espiadinha lá. Doxazosina, interação medicamentosa, captopril, anlodipino, losartana, fármacos na gestação, disfunção sexual e diabetes, e falamos também sobre diagnósticos equivocados pelo desconhecimento dos mecanismos de ação. Tudo isso só, detalhe, peraí, só o episódio 3. Caramba! Então tudo isso ainda está disponível durante alguns dias, até a próxima segunda-feira, aqui para você gratuitamente no YouTube. Então, vamos viajar aí. Qual é o código de ativação? Quem se lembra aqui? Quem esteve comigo ontem? Escreva. Qual foi o código que eu expliquei aqui para vocês? Como é que você pode extrair da sua melhor versão? O código de ativação, vamos dizer que a senha para a nossa história hoje do Decifrando o Mecanismo é esse. Não se esqueçam, é o ambiente. São então aqui 8 letras, uma senha de 8 letras que pode transformar a sua vida profissional, como já tem acontecido com muitas pessoas que estão na nossa comunidade Farmaco na Prática. Então hoje eu quero cada vez mais incentivar aqui a geração de profissionais que sejam seguros e que essa segurança ela não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo. E nesse processo, quem é que te ampara? Será que a tua empresa te educa o suficiente para você falar, tenho sido uma autoridade a cada dia? Ou você tem buscado andar, às vezes, como uma bola de sinuca, vai batendo e falar, um dia, então a gente aprende. Peraí, é bom ser moldado por aqueles que conhecem do assunto e podem te servir. Olhar para as caixas agora de medicamentos passa a ter um novo sinal, um novo cenário, quando a gente domina os mecanismos de ação. Então, assim como eu falei ontem, vocês precisam andar nos trilhos. Os trilhos do raciocínio do mecanismo de ação para que haja maior assertividade nos atendimentos. Então, o nosso assunto de hoje, você vai entender o quê? Que é um modelo insuficiente de ensino e aprendizagem da farmacologia para os profissionais de saúde. Que dominar protocolos da farmacoterapia é apenas uma espinha dorsal da prática clínica, mas que você precisa ir além. Que é necessário explorar o trilho dos mecanismos de ação para interpretar com segurança diversos quadros clínicos apresentados na sua rotina profissional. Qual é a sua senha? Acho que deu um sinalzinho aqui. Vai voltar, tudo bem. Estão vendo aqui comigo? Estou vendo aqui a galera dando boa noite, beleza? Voltou, tudo bem. Qual é a sua melhor versão? Lembra sempre, ambiente é o fundamental. Se você já estiver na comunidade Farmaco na Prática, é certo que os casos que eu te apresentar agora, você vai responder com muito mais segurança, liberdade e pensando em mecanismos de ação. Eu vou fazer o primeiro teste agora com vocês no ambiente hospitalar. Perguntas que são feitas, inclusive, pelos nossos membros, e eu faço questão de responder em detalhes, para que todos tenham um argumento necessário para poder transformar equipes, gerar mudanças de protocolo, gerar grupos que raciocinam. Ora,
estudaram tanto tempo na universidade, usando a cachola, pensando, mas às vezes quando entra no processo, né, hospitalar, num processo de protocolos repetidos do dia a dia, não raciocina mais, faz aquilo de forma mecânica. E aqui está o exemplo. Erros conceituais que comprometem terapias. Por exemplo, um paciente pós-infarto, sob uso de clopidogrel e ácido acetilsalicílico. Vem agora a equipe e sugere que esse paciente esteja tomando omeprazol. O interessante é que, nesse caso, o cardiologista no plantão prescreveu omeprazol por via intravenosa porque um dia leu que o omeprazol poderia atrapalhar a atividade do clopidogrel. Ele achou que a interação medicamentosa aqui era por causa de atrapalhar a absorção do clopidogrel. E não é isso. Estou contando aqui um caso real para vocês. O omeprazol não importa. Se é por via intravenosa ou via oral, ele pode comprometer a ação do clopidogrel. É mesmo? Por qual razão? Olha isso. Vem comigo. O clopidogrel, para ser um antiagregante plaquetário, ele precisa de uma rota de conversão. Ele precisa ser convertido num metabólito chamado 2-oxoclopidogrel para depois gerar o produto, que é esse aqui, ó, um tiol, um cistiol ativo. Então, eu dependo da CYP2C19. Qual é o problema? Não importa se o omeprazol é oral ou intravenoso, ele inibe essa isoforma da CYP, principalmente expressa em intestino e fígado. E com isso, o clopidogrel é como se fosse uma granada que não vai ser ativado. Então, a capacidade dele antiagregante plaquetária fica prejudicada. Portanto, se não for feita a substituição do omeprazol para pantoprazol, por exemplo, eu estou comprometendo a eficácia do meu famoso Plavix. Veja que, nesse caso, eu não estou aqui incentivando vocês a saírem rasgando o protocolo. Está tudo errado. Entenda. Senta agora com quem prescreve e fala, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Aquela ideia, então, de falar, nossa, o paciente precisa da medicação. Medicamentou, não é medicação. Mas entenda que ele, o clopidogrel, é apenas um pró-fármaco. Estão aí comigo? Certamente, quem faz parte do ambiente já entende com extrema facilidade esse assunto, porque a gente fala sobre biotransformação, temos aulas específicas para falar de isoforma, o que é CYP2C19. Quem está falando aqui ainda não sou membro, tem chance de você ser membro hoje, a partir das 9h30, e realizar esse sonho aqui de ser um profissional diferente. Ou seja, ambiente é o nosso código. O código já está revelado para vocês. É um ambiente onde a gente incentiva conhecimento. Mais um exemplo aqui prático. Eu tenho um paciente tomando tramadol, mas está reclamando de dor. E eu queria saber, desses fármacos aqui ao lado, paroxetina, sibutramina, escitalopram, quetiapina, ou ondansetrona, famoso Vonal, qual deles, ou quais deles, podem atrapalhar a eficácia analgésica do tramadol? Tempo! Vamos ver quem acerta. Quem fizer parte da comunidade Farmaco na Prática certamente vai falar com facilidade essa resposta. Deixa eu ver. Fazendo teste aqui com questões inéditas, inclusive, hein? Deixa eu ver. Quem vai acertar? Eu sei que tem um certo delay, tem um atrasozinho. Falou, quero muito ser membro, Maria Lúcia. Pode ser hoje, tá? É uma condição muito especial aqui para vocês. Olha, muita gente colocando ondansetrona. E eu fiz de propósito aqui. Eu coloquei uma banana, uma casca de banana para muita gente cair. Porque é uma polêmica muito comum. Dizer, olha, não dê Vonal não, porque Vonal atrapalha a ação do tramadol. Se souber mecanismo de ação, não cai nessa ideia que tem sido muito ventilada aí no Instagram, às vezes para chamar a atenção de posts que não fazem sentido. Então, deixa eu ajudar vocês aqui. O tramadol, ele também é um profármaco. O tramadol precisa ser convertido num metabólito ativo, que inclusive é 6 vezes mais ativo do que o próprio tramadol. Então, praticamente, ele é destituído de efeito analgésico. Para isso, eu preciso que ele seja biotransformado pela CYP2D6 no metabólito que se liga em receptores Mi. Qual desses aqui, fármacos, são capazes de inibir a CYP2D6? Aí que fica fácil. O principal que faz isso é a paroxetina, galera. A paroxetina pode inibir a CYP2D6, impedindo a conversão do tramadol na forma ativa. Olha que interessante isso. Tiago, mas espera aí, me ajuda uma coisa. Eu li que existe interação entre sibutramina e tramadol.
neste caso, não é para anular o efeito do tramadol, mas é porque tanto o opioide, tramadol, quanto a sibutramina aumentam a oferta de serotonina, foi nosso assunto de ontem, podendo gerar síndrome serotoninérgica. Tá certo, tá certo. Mas não anula o efeito analgésico do tramadol. Então, o único aqui da lista que pode comprometer a eficácia analgésica, repito, é a paroxetina. E não adianta fazer espaço de administração entre eles. Quem usa paroxetina deveria repensar o uso do tramadol e também não trocar por codeína, tá? A fluoxetina também inibe a CYP2D6. Então, se for o caso do paciente ter que tomar o tramadol e ter resposta ruim analgésica, o ideal seria a substituição por escitalopram, que tem o mesmo mecanismo de ação, mas não inibe a CYP2D6. Olha! Então, nesse episódio, eu vou mostrar para você o problema e vou trazer todas as soluções possíveis. Quem está falando do Vonal, vou explicar aqui por que o Vonal não tem esse problema. O efeito analgésico do tramadol é atribuído pelo seu estímulo em receptores Mi, delta e kappa, através do seu metabólito, e em parte também por contribuição do excesso de serotonina que ele ajuda a ofertar. Quais são os alvos da serotonina para ter efeito analgésico? Não é apenas um receptor de serotonina, são vários. E o ponto é que a ondansetrona só bloqueia um receptor, que é o chamado 5-HT3. Então, olha comigo aqui essa animaçãozinha. Nessa animação você vai entender facinho, porque o papel da ondansetrona é bloquear apenas um receptor inotrópico chamado 5-HT3. Peraí, mas o efeito analgésico é garantido? Olha aqui a miríade de receptores que nós temos. A gente tem 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT7, ou seja, se o Vonal bloqueia apenas 5-HT3, é pouco significativa esse bloqueio do efeito analgésico pelo tramadol. Ou seja, eu estou explicando em detalhes aqui para você. Não é assim. Confia no professor Tiago, não interfere. Eu estou mostrando a plausibilidade biológica para isso, farmacológica, quem são os receptores envolvidos, e agora eu vou além. Eu mostro para você agora os receptores que já estão conhecidamente envolvidos na analgesia, 5-HT1, T2, T3 e T7. E artigos científicos recentes que mostram dois aqui, ó, que vai no pacote para vocês. Quem é da comunidade vai ter acesso a esse acervo forever, né? Enquanto for membro, tá lá com ele. Agora, a galera de hoje pode ter acesso através do link do WhatsApp. Quem está no grupo também vai receber de presente. Dois artigos que falam que essa interação ela é, de um ponto de vista clínico, insignificante. Ou seja, não é motivo para você falar, não, tá tomando tramadol, não pode tomar Vonal. Aí tu vai escolher o quê para essa pessoa? Às vezes, coitado, tá ali vomitando por conta do tramadol, e você não está escolhendo o melhor antiemético para esse caso, que seria realmente a ondansetrona, porque ele vomita principalmente pela contribuição serotoninérgica, opta pela bromoprida, pelo Plasil, está o paciente tendo síndrome extrapiramidal de forma desnecessária. Gostaram aí da dica? Deixa o like aí, galera. Façam os seus comentários, inclusive aqui abaixo, a gente ajuda muito a empurrar essa aula para mais colegas que ainda não nos conhecem aqui no YouTube. Ou seja, o código continua sendo o ambiente. Veja que quando você está recheado de informação, você que está tendo aqui a experiência de estar comigo 4 dias, assistindo aulas de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, você imagina estar dentro da comunidade, onde nós temos mais de 320 aulas. Cada uma delas tendo 2 horas, 1 hora e meia, e toda semana mais conteúdo novo. Então não tem motivo para você ficar aí pensando, será que eu devo ou não entrar nesse ambiente? Se você deseja o conhecimento da farmacologia, eu te convido aqui para você, inclusive, antever problemas. Espera aí, antever como? Vou te dar um exemplo. Tem muita gente falando, professor, explica para a gente o que é o tal do sacubitril, porque eu vejo muita gente hoje cardiopata tomando, mas outros tomam forxiga. Eu estou confuso. Eu não entendo aqui por que a hora usa um, hora usa outro. Os mecanismos de ação são os mesmos? Não, não. Então, quando eu tenho um paciente cardiopata, que é natural que ele evolua para uma certa dependência de volume, ele passa a reter mais sódio, mais água, começa a ter congestão pulmonar, ele tem agora edema bilateral, se aperta lá, a perninha dele fica um buraco enorme chamado de sinal de cacifo, pela nasarca que ele apresenta
veja em detalhes. Eu estou aqui contando coisas para vocês do ponto de vista semiológico, da fisiopatologia. Não dá para falar somente da farmaco de forma isolada, ela fica incompleta. Precisamos ter sempre o raciocínio clínico aqui envolvido, não é? Então, quando nós olhamos aqui protocolos, Glória, respeite o protocolo. Estou aqui mostrando para você um protocolo do Arquivo Brasileiro de Cardiologia 2021. E agora, não importa o mecanismo. Decore. Use inibidor da ECA, ou um BRA, né, uma valsartana, um enalapril, ou um beta-bloqueador, um carvedilol, e usa espironolactona, e se for necessário, aí você introduz o Entresto. Ou então troca pela dapagliflozina. Coloque então aquele paciente que evoluiu já, acrescentamos esta associação. Mas vamos entender aqui o detalhe. Espera aí. Como é que atua esse tal do sacubitril? Como é que atua essa tal da dapagliflozina? Eu vou colocar sempre assim um critério meio que aleatório para cada situação ou eu preciso entender o paciente como um todo? Vamos junto? Ó, tem gente que fala assim, minha cabeça agora está explodindo. Tomara que seja uma explosão para transformação. Porque tem gente que quando forma acha assim, não, eu acho que o que eu já sei está bom. Mas se você anda no ambiente sempre de pessoas que estão à busca do conhecimento, todo mundo cresce junto, né? É como um todo. É isso aí. Ó, a Fabiana falou assim, eu só saio da comunidade expulsa. Eu não vou te expulsar nunca. Então vamos entender aqui, em relação ao Entresto, que é uma associação de sacubitril com valsartana. Pensando aqui no coração insuficiente. Puxa vida. Nós podemos então buscar o bloqueio do receptor AT1 com valsartana, e ontem a gente falou bastante sobre isso, né, a importância do bloqueio AT1, inclusive com benefícios chamados pleiotrópicos. Estou vendo aqui que legal, né? O Marcos falando, eu estou na sala de gesso do Hospital Miguel Couto e assistindo a aula agora. Deus te abençoe, querido. Vamos, Marcos. Se tiver que engessar alguém, depois você assiste a aula. Então, essa história de usar o bloqueador AT1 aqui tem uma estratégia. Deixa eu te contar um detalhe. Você já viu alguma marca de Entresto que é sacubitril mais enalapril? Sacubitril com captopril? Sacubitril com lisinopril? Por que não vem junto com o inibidor da ECA? Tem um detalhe. Porque o sacubitril por si só já tem chance de gerar edema. E quando os dois ficam juntos, pelo acúmulo de bradicinina gerado pela enalapril, não vale a pena fazer esta associação. Por isso que quem usa Entresto, a gente deve repensar na associação com inibidores da ECA. Ó, a Magda falando, aluguei um triplex na cabeça, tomara, e que esse triplex fique, e que caiba mais coisa aí nesse triplex para você servir melhor os seus pacientes. E é por isso, então, que não existe, não é questão de mercado, é questão de segurança. Entenda agora qual é o mecanismo de ação do sacubitril. Ampliei a tela e vamos junto. Estamos vendo agora que o papel do sacubitril é inibir essa enzima aqui, ó, chamada de neprilisina, alguns chamam de nefrilisina, tanto faz. O papel dela, quando inibe essa enzima, promove um acúmulo de um peptídeo que o coração libera. Esse peptídeo é chamado de BNP, de um peptídeo natriurético, o B de brain, porque foi encontrado no cérebro, mas o nosso coração produz. Então, além da famosa música de Marisa Monte, que ela dizia que o meu coração é um músculo involuntário que ele pulsa por você, na verdade, o coração também tem uma finalidade endócrina. Ele é capaz de produzir um peptídeo que tem efeito vasodilatador e diurético. E quando que esse BNP é produzido? Toda vez que o coração se distende demais. Maior distensão cardíaca, maior liberação de BNP. Caramba! Então, peraí. Um cardiopata, como é que está o nível dele de BNP? Geralmente é mais alto. O que então a indústria farmacêutica pensou? Que tal se a gente atrapalhar a degradação desse BNP, para ele sobrar mais no sangue? Que aí eu vou ter mais efeito vasodilatador e mais efeito diurético. E não é que deu certo? Não é que deu certo? A proposta aqui agora é diminuir a chance de internação desse paciente. Alguns podem falar, mas por que não inibir? Se eu usar o inibidor da ECA junto, Cláudio, eu posso potencializar a chance de edema, angioedema. E isso não é interessante para eles. Entendido? Quem não faz parte da comunidade ainda pode ser ainda hoje. Viu? Beleza.
Então aqui nós temos a primeira proposta. Potencializar o efeito diurético com associação de inibidor de nefrilisina juntamente com o bloqueio de receptores AT1. Cada tipo de pergunta dessa que membros da comunidade fazem para mim, eu faço questão de explicar isso em detalhes. Porque depois que você domina esse assunto, você fala, nossa, então é por isso que esse cara não pode ficar sem tomar durante 3, 4 dias. Do contrário, a retenção hídrica volta a acontecer, a congestão pulmonar vai existir e eu vou ter chance agora de interná-lo novamente. Ou seja, é uma terapia de suporte que garante aquele plus para que haja melhor qualidade de vida dos pacientes cardiopatas. Ô, Tiago, se eu não usar o sacubitril porque o paciente não tolerou, ele teve angioedema, tem como a gente resolver de outra forma? Outra alternativa é o antidiabético Forxiga, que alguns falam, Tiago, eu confesso que eu não entendo. Por que tem Forxiga para paciente com doença no coração? Nem diabético aí está tomando esse negócio? Peraí, entenda, vem aqui comigo. Aqui eu mostro primeiro um néfron normal. O néfron normal, nós temos transportadores de glicose. Quando a glicose é filtrada, ocorre aqui a reabsorção total. De forma que na nossa urina, de quem não é diabético, não sai glicose na urina. Ou seja, não tem glicosúria. Diferente de quem é diabético. Aqueles que estão com hiperglicemia descontrolada, né? Parte da glicose vai ser reabsorvida, mas parte pode ser excretada na urina. Certo? Por isso o nome diabetes mellitus. O mellitus é de doce como mel. E diabetes significa passar através de. Então chega lá, principalmente o diabético tipo 1 não tratado. Mas o interessante é que, sob o uso do Forxiga, ocorre um bloqueio desse transportador, chamado SGLT2. Ao não ser reabsorvida a glicose nem o sódio aqui, ele vai ser mais excretado na urina. Veja que um artigo da Nature, ela mostra uma coisa que não é plena verdade. Eu mudaria, se eu fosse o revisor desse artigo, eu não colocaria apenas aqui aumento de excreção de glicose. Eu colocaria junto aumento da excreção de sódio também. E água. E é por isso que a dapagliflozina funciona com esse contexto cardiovascular. O transportador é SGLT2. S de sódio, G de glucose, GL, T de transporter. Ou seja, atrapalha a absorção, a reabsorção desses dois itens, e a água vai junto. Aí você fala, nossa, sensacional, apaixonei pelo Forxiga, eu acho que todo paciente tão cardiopata tem que tomar dapagliflozina. Este é o problema hoje da medicina, da farmácia, da enfermagem, é colocar no pacote para todo mundo ter que tomar a mesma coisa. E agora, então, eu te mostro um caso clínico que a gente deveria reavaliar o uso da dapagliflozina. A proteção vem, nós sabemos, mas nós temos que ter o nosso paciente no centro. Eu mostrei essa figura ontem. É o cuidado do paciente ser o centro da história e não o medicamento. Não é o profissional que fala, obedece minha experiência. Eu já sei isso há tanto tempo, me respeita, que eu já estudei fora do país, já fiz um fellow lá fora. E daí, criatura, observa agora cada contexto. E na semana passada eu tive que ajudar uma família que estava desesperada porque o idoso sofre de uma obstrução, ele tem uma estenose. Tem uma estenose por conta de uma hipertrofia prostática e tem também, parece, uma estenose ureteral. E com isso, tá difícil de eliminar a urina. A urina está ficando mais acumulada na bexiga. E a família me procurando com certa frequência, porque, Tiago, olha, tá tendo muita infecção. Passa 2, 3 semanas, ele tá tendo desconforto. Eu não sei mais o que eu faço. As dores nas costas aparecem, quando a gente vai fazer um exame de urina, aparece lá, resultado positivo para E. coli. Aí sabe qual é a pergunta da família? Sabe qual é a procura dentro da farmácia? Qual é o polivitamínico para aumentar a imunidade? É melhor tomar vitamina C 1 grama com zinco, arginina, comprar magnésio? O que eu faço? Seja crítico. Aqui, na verdade, ao entender o mecanismo de ação da dapagliflozina, é claro que ela é a principal causadora do problema, porque eu aumento a minha piscina aqui de urina a 37 graus, lotada de glicose. Então, sabe qual é a condição para esse paciente? Que, infelizmente, faz depois, meu Deus, um antibiograma de urina, e olha o que aparece. Ele tem uma sensibilidade só para amicacina, cipro, fosfomicina, levofloxacina e nitrofurantoína.
A E. coli aqui cheia de resistências. E vou ficar agora tratando esse paciente toda vez? E achando que é normal. Não, mantenha a dapagliflozina porque ele é importante. A minha sugestão para a família, e a família aceitou, e o médico que o atende também entendeu o processo, enquanto a obstrução na bexiga estiver ocorrendo, se não houver dilatação, processo cirúrgico, uso de alfa-bloqueadores para melhorar o esvaziamento miccional, não continue administrando a dapagliflozina, porque vai ser o grande gatilho para infecções de repetição. Estão entendendo? Professor, a semaglutida seguiria a mesma explicação? De jeito nenhum. Semaglutida não tem esse mecanismo de ação, ele é um análogo de GLP. Por isso, seu Leonardo e amigos aqui, para a gente definir critérios e deixar de fazer o decoreba, dá um passo atrás e entenda os mecanismos de ação de cada fármaco. O Ozempic, Mounjaro e companhia não faz glicosúria. Aí realmente não tem uma relação direta com infecção urinária. Então aqui torna-se um meio de cultura que favorece o crescimento. Colocando agora no ponto de vista prático. Mediante a essa sensibilidade de vários antimicrobianos aqui, você escolheria qual deles para um primeiro tratamento desse paciente? Além da indicação, claro, da retirada da dapagliflozina. Quem está no ambiente da comunidade, quem está no ambiente, sabe o que responder. Até porque nós tivemos recentemente uma série incrível chamada Ameaça Invisível, onde durante 4 dias eu discorro com vocês detalhes sobre a história dos antibacterianos, desde a sua descoberta até quais são as classes, quem são os representantes, os espectros de ação para cada uma, e ainda com discussão de caso clínico. Imperdível. Então aqui algumas sugestões que eu estou vendo, tem gente falando para tomar nitrofurantoína, outro fosfomicina. Eu vou dar uma dica aqui. Esse paciente, ele está sendo cuidado pela sua senhora, que também é muito idosa, anda esquecida. Nesse ponto agora eu não posso olhar apenas o nome, a molécula, nitrofurantoína. Não posso. Nesse contexto aqui, pensando então nessa ideia de esquecer o tratamento, lembre que a nitrofurantoína tem uma posologia muito chatinha. Tem que fazer de 6 em 6 horas. Então a sugestão para esse contexto desse senhor foi sim, devido à sensibilidade à fosfomicina, lembrando que ela é dose única, né? Chegar à noite, esvaziar a bexiga, tomar a fosfomicina e dormir. Ou seja, ela precisa ser administrada à noite para que nós consigamos aproveitar o máximo da fosfomicina no ambiente intravesical e ficar durante toda a noite ali, colonizando a região da bexiga para inibir o crescimento da E. coli. Legal. Quem falou fosfomicina aqui, parabéns. Essa seria a melhor alternativa. As aulas vão ficar aqui no YouTube até na segunda-feira, depois é conteúdo exclusivo da comunidade Farmaco na Prática. Então, se vocês não assistiram os episódios anteriores, ainda dá tempo até a próxima segunda-feira. Tá bom? Lembra aí, ó, quem for da comunidade vai poder assistir a série inteira, Ameaça Invisível. Que quem assistiu aqui pode falar que foi, assim, revolucionário, né? Gente, o vídeo tá travando? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Acho que não tem ninguém reclamando não, Ricardo. Só tá contigo aqui o problema. Tá tudo normal. Não, sério, não tem que pena não. É só fazer parte da comunidade para poder entrar. Tá bom? Tá tudo bem até agora? Vamos lá. Para entrar na comunidade, hoje nós vamos liberar esse acesso para vocês, 9h30, tá bom? Então, o que é importante aqui é o ambiente, tá bom? Vamos lá. Para vocês verem que não é uma opinião do professor Tiago, essa história da cautela que quem usa dapagliflozina e aumenta a chance de infecção, isso já é publicado na literatura. Publicado. E que merece sempre uma atenção, reavaliar. Às vezes entra na rotina de sempre prescrever, então, antibióticos, fazer as pessoas se exporem a uma quantidade enorme de ceftriaxona e companhia. E lembra que nós não temos novos acervos de antibióticos nos últimos 20 anos. A gente pode contar nos dedos quem chegou no mercado aí. Então temos que tratar com muito cuidado todos os nossos antibacterianos. É ambiente que vai fazer a diferença, sem dúvida. E aqui eu tenho um outro exemplo para você. Paciente hepatopata. A queixa para mim foi assim: Tiago, o fígado do meu paciente não está legal. E ao analisar o fígado do paciente, foi o seguinte, falei, manda os exames e vamos discutir juntos. E ali estava uma taxa de transaminases relativamente alta, mas não era assim um valor expressivo. Deixa eu te contar uma coisa.
quem faz parte da comunidade também tem a aba do assunto de interpretação de exames laboratoriais, que para muita gente é um ponto de fragilidade. Nos últimos anos, inclusive com a ideia do farmacêutico generalista, ele se apropriou da área de alimentos, de indústria e análises clínicas e nem sempre conseguiu se dedicar, inclusive, com a interpretação desses exames. Então, a pedido de muitos membros, nós fizemos aqui várias masterclasses, onde nós temos hoje mais de 10 horas de conteúdo somente discutindo exames laboratoriais. Aqui é um exemplo prático disso. Você vê uma certa transaminite, um aumento que não chega a ser 5 vezes acima do normal, ao longo de vários anos, desde 2023. E me chama a atenção que o diagnóstico de quem o atendeu disse assim: síndrome metabólica. Esse paciente tem histórico de uma esteatose hepática com aumento de aminotransferases, mas tem apresentado excelente resposta à mudança de estilo de vida, tratamento medicamentoso, evoluindo com normalização das enzimas hepáticas. Então ela mostra que, ao longo do tempo, saindo de 91 a 44, já se justifica essa melhora da função hepática, porque não tem mais uma síndrome metabólica avançada, uma resistência insulínica e tal. Bom, aí veja o que aconteceu. Foi prescrito para ele metformina com pioglitazona. E aí que me procuraram para poder ajudar. Então vamos aí no ambiente, e eu compartilhando com vocês, que pode ser uma realidade de muitos aqui. A introdução de um fármaco relativamente atípico no diabetes, a maioria das vezes se prescreve a metformina, mas olha o que aconteceu depois que entrou a pioglitazona. Abrindo as cortinas. Observa o valor das transaminases. Tanto para LT quanto a ST, elas pipocaram. Ao analisar também gama-GT, aconteceu a mesma coisa. Quando introduziu a pioglitazona, o nível também aumentou. E aí tem uma pergunta. O pessoal falou assim: cadê o like, povo? Bota o like aí, galera. No caso, a pioglitazona, ele é um ativador de PPAR. Se refere a genes que estão relacionados, sim, à produção de colesterol e também podem ajudar na sensibilidade à insulina. É o PPAR gama, tá? É bom lembrar que outros representantes da classe da pioglitazona, como troglitazona, rosiglitazona, foram embora do mercado por uma resposta inadequada de aumento de sensibilidade à insulina e aumento de lesão hepática, ficando no mercado só a pioglitazona. Mas você, que é profissional de saúde, tem que ficar atento. Porque se a classe apresenta já esses problemas, por que apenas a pioglitazona estaria livre desse quadro? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, ao analisar, eu sugeri que fosse retirada a pioglitazona. E ao ser retirada, essa queda que vocês estão vendo aqui é por conta da minha indicação da desprescrição. E felizmente, se você voltar aqui no vídeo, você viu que a queda aconteceu realmente por conta da retirada. Ou seja, não houve um agravamento, como tinham cantado essa pedra para ele em consultório. Falou: olha, de repente, se você saiu de 44, foi para 300 e pouco, eu acho que seu problema de síndrome metabólica está voltando. É a gordura no fígado, vamos fazer ultrassom, vamos fazer novos exames, porque isso é anormal. Mas esquecem aqui de colocar a hipótese que poderia, inclusive, ser testada. Farmacologia é ciência, meu povo. Aliás, ciência e informação, porque a literatura mostra essa possibilidade de uma lesão hepatocelular, inclusive no site do Liver Talks, tem a descrição da pioglitazona que diz: embora seja rara, pode ocorrer. Agora, por que é rara? É realmente porque não acontece ou porque ela não é notificada? Então, cada vez que possamos ter profissionais mais ávidos, olhos de águia, para conseguir identificar, é claro que o nosso Vigimed vai ser muito mais explorado para que a Anvisa tenha esses dados, inclusive coloque essas atualizações nas bulas, ok? Quem está falando, preciso assistir antimicrobiano? João, e tem muito mais. Como eu falei, hoje nós temos mais de 330 aulas e toda semana só melhora. Só melhora. Vocês receberam a notícia aqui das transaminases? Eu contei para você da LT, da ST, mas eu não sei se você percebeu no caso que os níveis de gama-GT, ele caiu de uma forma mais lenta.
Vocês repararam isso? Deixa eu voltar aqui para você ver a tela. Ó, o γ-GT demorou a cair. Por que as enzimas ALT e AST caem mais rápido? Por conta do tempo de meia-vida. Então, só uma fofoca aqui de exame laboratorial, que lá eu mostro em detalhes para vocês. A ALT é uma enzima muito rica no citosol, enquanto a AST pode estar no citosol, mas ela está em grande quantidade dentro da mitocôndria. Então, seus tempos de meia-vida não são os mesmos. A AST, inclusive, pode ter uma meia-vida de 87 horas, se for aquela de dentro da mitocôndria. E a γ-GT? A famosa γ-GT pode ter até 26 dias de meia-vida, justificando por que γ-GT leva tanto tempo para ir caindo na corrente sanguínea. Isso é muito legal, né? Olha aqui, para o farmacêutico é essencial saber farmacologia. Esse professor é top demais, nos faz querer entender. Claro que tem que entender tudo. A farmacologia sozinha, para ser entendida, ela fica manca, ela fica cega. Eu preciso da anatomia, da fisiologia, da microbiologia. Da fisiologia, aliás, é o único prêmio Nobel que tem 2 nomes, né? Medicina e fisiologia. Não tem como ser um bom médico, ser um bom profissional de saúde sem entender isso. Então, aqui só um recorte do nosso ambiente, da comunidade, que aqui são masterclasses que falamos sobre canabinoides, sobre farmacocinética clínica e agora chamando a atenção para você dos exames laboratoriais. A interpretação dos exames, gente, aqui é um treinamento de mais de 10 horas somente com discussão de casos clínicos. Quem é da enfermagem, quem é da biomedicina, quem é da medicina, quem é da farmácia, todo mundo da área de saúde é convidado. Não importa se você é graduando, se é graduado, todo mundo pode participar da comunidade. E a gente abre as inscrições hoje. Lembrando que vai ter uma fila aqui. Já tem gente esperando. Porque quando eu liberar o link, os primeiros inscritos vão ter alguns bônus. O primeiro vai ter um momento aqui de conversa comigo ao vivo. Vai ter sorteio, inclusive, de notebook. Quem se inscrever até hoje, à meia-noite, vai ter acesso a um notebook num sorteio. Então, não perca essa chance aqui, com um valor, inclusive, surreal. É o ambiente, então, a nossa grande senha. Nessa senha aqui do ambiente, veja, olha outro caso. Esse senhor, ele infartou. E foi prescrito para ele uma estatina. Olha, Tereza, pode. Nós temos, inclusive, deixa eu contar aqui para vocês, membros da comunidade que são propagandistas. Muitos que chegaram já para mim, eu fui dar uma palestra uma vez para vários propagandistas. Falou assim, Thiago, você me salvou demais, porque eu era da área da economia. Eu entrei como propagandista e tinha que aprender sobre o produto que eu ia vender e falar para os médicos. Então, quando eu entrei na comunidade, eu assisti suas aulas para poder me inteirar do assunto, quem era a substância em questão. Então, não tem restrição para vocês participarem da comunidade, desde que esteja relacionado de forma direta ou indireta à área de saúde. Tá bom? Então, aqui, esse paciente infartando, prescreveram estatina, mas no meio do corredor, a família chegou e falou, doutor, ele toma canabidiol, tem algum problema? Se fosse essa pergunta feita para você, você responderia o quê? Falei, não tem nada a ver, não. Um é o problema dele de Parkinson, de esclerose múltipla, de insônia que ele sofre, tem muita gente usando o CBD por conta disso, mas cuidado, viu? Eu quero que você mesmo chegue a essa conclusão. Se é um paciente usuário de canabidiol, das estatinas abaixo aqui, qual que você evitaria e qual que você indicaria para este paciente? Olha aí. Nossa, eu estou amando, quero participar da comunidade. Opa, vamos deixar aí alguns dias de inscrição, mas a gente vai privilegiar hoje com alguns bônus, tá bom? Não tem ideia? Vou ajudar aqui, ó. Hashtag ambiente, gostei. Liliana falou, evitar simvastatina. Somente ela, simvastatina? Olha aqui, ó. Abri. Eu abri para você agora a sequência das estatinas, dividindo ela para você no time da caixa amarela, do retângulo amarelo, são as estatinas lipossolúveis. São aquelas que, inclusive, precisam ser metabolizadas pela chamada CYP3A4. Do outro lado direito, nós temos as estatinas que são hidrossolúveis. E por serem hidrofílicas, a taxa de metabolismo dela, metabolização, nem depende da CYP3A4. Ou seja, a chance de interação medicamentosa com inibidores da CYP é baixíssima. Eu preciso te lembrar que o canabidiol
é um importante inibidor da CYP3A4. E com isso, ela pode elevar a oferta tanto da simvastatina quanto da atorvastatina, que são amplamente usadas no Brasil. Qual é a consequência disso? É paciente começando a ter dor muscular, ou risco até mesmo de rabdomiólise, por uma interação que seria evitável. Evitável. Olha o Davidson falando, a farmacologia de fato enriquece, agrega o essencial associado à fisiologia, bioquímica, anatomia, ou seja, ciências no geral. Isto é incrível, verdade. Então, quem respondeu aqui rosuvastatina, por causa da CYP, vocês estão certíssimos. Evitaria aqui quem? Principalmente simvastatina e atorvastatina, porque as que estão mais envolvidas com a chamada CYP3A4. Veja que o detalhe, eu poderia aqui ficar rodando com você, mostrando outras coisas, mas eu fui assertivo. Eu mostro, é a rosuvastatina por causa da CYP. Eu estou falando aqui do tramadol, a melhor saída é esse citalopram. Por quê? Está lá o motivo. Então, quando você tem argumentos, fica muito mais fácil colocar à mesa para definir mudanças de protocolo, para poder ter segurança nas opiniões que são formadas, inclusive para trazer proteção para os nossos queridos pacientes. E veja que essa frase também não é minha. É porque o povo estuda pouco. A literatura já mostra isso, ó. CBD may increase. Aumentar quem? A concentração de vários fármacos, dentre eles quem? Olha quem ele cita, a atorvastatina e simvastatina. E o texto, para quem não domina farmacologia, seria apenas um copiador, né? Aparece but not, mas não para vastatina ou rosuva. E eu te mostro o motivo. O motivo já está explicado aqui com vocês. Então, a grande vantagem é viver nesse meio de ambiente, um ambiente extremamente saudável. Para quê? Para vocês viverem nesse dia a dia, bebendo de informações para trazer transformação para a população. Hoje, uma colega mandou desesperada uma mensagem, falou, Thiago, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo. Socorro! O médico aqui prescreveu para mim, para o paciente, eu estou atendendo, colírio de atropina para botar na boca. E eu libero ou não? Dispenso ou não? Querida, se você souber mecanismo de ação, se você viver no ambiente, você não vai ficar desesperada desse tipo, não. Eu perguntei, como é que está o paciente? Ah, ele tem uma cialorreia importante, está salivando muito. Falei, olha, então pode liberar, pelo amor de Deus. A atropina atua como bloqueador do receptor muscarínico. Não é o fato de ser colírio que o torna impossível ser administrado por via oral. É um uso off-label, mas que faz todo sentido na área de UTI. Existe respaldo para isso. Inclusive tem meia-vida curta. O efeito ali é fácil de ser controlado. Então, nesse caso, pode ser, sim, administrado. Outra colega que assistiu a nossa aula recente de prometazina, foi o Fenergan, foi na segunda passada, e ela, em seguida, emocionada, na quarta-feira, me manda uma mensagem, falou, professor, estou aqui com a prescrição, o paciente usava haloperidol, clorpromazina, prometazina, levomepromazina. Infelizmente, quando eu o atendi, ele já estava na fila para ser submetido a uma cirurgia, porque houve... quebrou a cabeça do colo do fêmur. E quando eu vi a prescrição, eu falei, puxa vida, quebrou a cabeça do colo do fêmur porque caiu. E foi o que você tinha dito na aula, aumenta a chance de queda. Fui lá e fui conversar com o médico que o atendeu, e ele prontamente já arriscou uma série de fármacos, deixando apenas a clorpromazina naquele contexto, porque era desnecessária a associação com vários outros tipos de bloqueadores H1 e alfa-1. O que é legal, então, não é o conhecimento para a gente falar assim, nossa, olha como eu sei. É para poder servir as pessoas, trazer proteção, proteger e transformar, às vezes, protocolos que, com o aprendizado de um caso, pode respingar em muitos outros casos que vão ficar totalmente evitáveis. Olha o exemplo aqui, também, que aconteceu com a nossa equipe, de duas farmacêuticas lá de Curitiba, do Hospital Pequeno Príncipe também, encontrando níveis de ciclosporina só caindo, uma paciente que tinha recentemente sido transplantada, transplante de medula óssea. Havia uma preocupação, porque se a ciclosporina continuar caindo, vai ter chance de rejeição do transplante. E prontamente, membro da comunidade farmácia na prática, falou, Thiago, estou preocupado, professor, porque o nível só está caindo e a única coisa que foi introduzida recentemente nela foi fenobarbital, por conta de crise convulsiva. É o fenobarbital que está baixando essa ciclosporina, né? Eu falei, muito bem, então solicite, né? Converse com a equipe da neurologia, porque pode ser feita a substituição por levetiracetam.
O Keppra pode ser usado, sabendo que é um excelente anticonvulsivante, sem a chance de indução enzimática. E dentro de 4, 5 dias, os níveis de ciclosporina voltaram, então, aos níveis normais. Isso foi tema, inclusive, de congressos que elas foram apresentar, porque muitos hospitais copiam protocolos que o Hospital Pequeno Príncipe desenvolve. Um hospital de referência na América Latina e a nível mundial. Que legal, que privilégio poder colaborar com a população, inclusive de colegas, que agora qualquer paciente que é transplantado e recebe ciclosporina não vai nem correr o risco de passar pelo uso de fenobarbital, porque sabe que os níveis realmente reduzem. Estão vendo que show? Que top, né? Então, esse aqui é o nosso papel, é andar nesse grande ambiente. Este ambiente que eu quero que vocês estejam comigo durante um bom tempo. Que tempo é esse? O tempo para você poder também colocar relatos como esse que eu recebo aqui, ó. Talvez seja você nesse futuro. Professor, o que você compartilha não tem preço, é tudo muito bem elaborado, dá para entender a qualidade das suas aulas, o quanto você é dedicado. Aqui são elogios de pessoas que falam, cara, eu estou aprendendo muito com esse cenário, desse ambiente que você mostra para mim. Gostaria de te agradecer, porque isso aqui mudou carreira. Outro aqui, ó, fez Instituto Federal, que eu também fui professor, e agora está cursando medicina. Outros que agora têm o seu sonho realizado, porque passaram a fazer bons atendimentos. Colegas que diziam, olha, a farmacêutica que ele conheceu em 2022 não é a mesma agora. Quanto amadurecimento e aprendizado que conseguiu obter com você. A todos os dias, graças às aulas, às formações e tudo que a comunidade nos proporciona, posso atuar com mais segurança na área hospitalar. Hoje mesmo consegui auxiliar a equipe médica com uma intervenção farmacêutica valiosa. E, ou seja, a gente está conseguindo chegar, né, com braços onde eu não estou lá no hospital, mas tem gente sendo braço da comunidade, abençoando pessoas, trazendo soluções. E aqui eu fico também muito feliz por aqueles que ganham, são aprovados em concursos. Preciso compartilhar com você que fiz o concurso da minha cidade e fui aprovado em primeiro lugar. Estou muito feliz. Estudei para a prova com material da comunidade, farmácia na prática. Que show! Outro também que passou como farmacêutico lá em Salvador, agradecendo aqui pelos resultados alcançados. Recentemente, outra aluna manda mensagem aqui para a gente, membro da comunidade desde a sua fundação. E ela falou, professor, olha, isso aqui é de chorar de emoção, né? Ela botando aqui, professor, passando para partilhar uma grande alegria, consegui me recolocar no mercado, vou ser farmacêutica clínica no Albert Einstein e começo agora, em novembro. Que legal, né? Essa colega que está aqui com a gente também já é consultora e trabalha comigo mais próximo, atendendo os alunos da nossa formação em interações medicamentosas. Então, nós já estamos numa segunda fase aqui do farmaco na prática. É de gerar discípulos para que possamos ter isso com mais poder de transformação para atendimento de mais pacientes, novas equipes multidisciplinares que precisam entender mais sobre a farmacologia. Então, tudo isso é fruto de muito esforço e que não tem, graças a Deus, ficado em vão. Já estamos aí nesse caminho há um bom tempo e muita gente com sede de aprendizado e sede para ser atendido. E eu não estou dando conta. Aqui são pedidos de pessoas que pedem consulta e eu realmente agora tenho que ficar indicando, e com muito prazer, pessoas de confiança. Vem a pergunta, quem é a pessoa de confiança que eu vou apontar? Claro que são aqueles que andam ao redor, que estão no mesmo ambiente, que podem aprender farmacologia e aplicar nos seus contextos hospitalares, consultórios e companhia, tá? Então a comunidade, gente, não é um curso. Quem está comigo há algum bom tempo, fica assim, professor, tem certificado para entrar? Gente, aqui é como se fosse o grande Netflix da farmacologia. Nosso objetivo é você, hoje tem uma dúvida pontual sobre metformina, assiste a aula sobre ela. Professor, eu estou atendendo um paciente com lítio, eu sou aqui psicopedagogo, eu sou psicólogo, eu sou psiquiatra. Eu quero entender por que ele entrou em intoxicação se eu trato ele com lítio todo dia na dose de 300 miligramas. Que história é essa? Eu preciso de ajuda. Então, ao invés de termos aulas sempre genéricas, falando de aula de antihipertensivos, aula de diabéticos, a gente faz abordagens por varejo e, em casos necessários, vamos lá e falamos sobre antiasmáticos, sobre equilíbrio ácido básico, sobre fisiologia cardiovascular e companhia. Daqui a pouco a gente dá uma rodada dentro da comunidade para você conhecer. Então, a gente está numa fase aqui maravilhosa de entender que a comunidade, gente, a cada ano só melhora. Como que ela iniciou? A comunidade surgiu de uma certa dor.
Aliás, é comum isso, né? Segunda Guerra Mundial, a partir de uma dor, grande evolução da farmacologia. Isso é natural que ocorra. Enquanto a gente fazia os treinamentos da formação de interações, muitos alunos falavam, professor, você podia dar uma aula para a gente aqui de equilíbrio ácido básico? Tá gente faltando aqui para entender a acidose metabólica no diabetes, porque não entende essa história de gasometria. Pô, o professor podia falar mais sobre fisiologia renal, né? Poxa, professor, uma aula inteira de farmacocinética ia ajudar muito. Então a gente pensou, eu e minha equipe, que tal a gente criar uma comunidade inédita? Nós somos a primeira comunidade do Brasil para falar de farmacologia nesse contexto prático. E fundamos isso em 2021. No início, nós tínhamos 400 membros. E eu tinha ali 30 aulas. Então, o que a gente tinha, na verdade, eram sonhos. E as pessoas ali ávidas por conhecimento. Essa inauguração aconteceu em junho, para julho de 2021. E aí você vai vendo agora a evolução. Quando chegou em 2022, além das aulas, fizemos os 2 grandes eventos do Farmacoflix. Aí já tinha 80 aulas. Éramos 1.000 membros. 2022. Olha que legal, né? Aliás, era uma plataforma ainda antiga. Eu fui aqui até honesto, né? Em mostrar a beleza aqui do lado direito, mas, na verdade, a telinha aqui do lado, ó, tínhamos sonhos. Quando chegou em 2023, aí o padrão a régua subiu. 200 aulas, 3.000 membros, mais duas séries, né, do Farmacoflix, Revolução Medicamentosa, Ameaça Invisível, Combatendo a Depressão, e aí, tendo colegas, inclusive, de vários países aqui conosco. Quando chegou em 2024, 320 aulas, 5.000 membros e introduzimos aí o assunto de antidiabéticos e também Sinfonia Silenciosa. Gente, você está entendendo o movimento da coisa? A gente não chegou aqui ontem para falar, ei, quer entrar? Não, a comunidade já está estabelecida no Brasil como um hub de informação para quem quer entender de fato farmacologia e não ficar assim, eu vou fazer uma pós, com todo respeito, você pode fazer pós, mas tem assunto de pós que num sábado você vai assistir uma aula inteira sobre antidepressivos, e passou. Aqui na comunidade você tem, tanto na palma da sua mão, no smartphone, ou então no computador, a chance de estar conosco durante toda a semana e toda semana mais conteúdo novo. Chega agora 2025, temos agora, no mês de março, 330 aulas, 5.000 membros e 7 séries inteiras. Só de série aqui já valeria o valor que eu vou te falar aqui hoje. É surreal o que a gente está prometendo para vocês, tá? Então, nessa dinâmica toda, né, ainda vem sempre as nossas reuniões com os nossos membros aqui da equipe, e a gente quer sempre ponto de melhoria. A gente ouve também quem é membro. Nós temos uma taxa de renovação desses 5.000 membros que é acima de 70%. Pessoas que entraram em 2021 estão conosco até hoje, porque sabem que tem conteúdo sempre novo. E o que a gente quer é sempre inovação da comunidade. O que vem por aí? Vem agora, atenção, hein? Inclusive quem é membro vai ver agora as novidades. Exercícios de fixação. Durante várias aulas eu vou fazer isso com vocês, através de quiz, através de momentos de reflexão em cada aula, para a gente melhorar a forma de aprendizado, e também flashcards. Em breve, teremos aqui uma nova forma de você aprender brincando, através aqui de uma ideia, né, lúdica, mas que isso facilita bastante o aprendizado. E mais uma novidade, que é a inserção de um chatbot por inteligência artificial para trabalhar com tutoria através de um robô que aprende através das nossas aulas e também pode ajudar a responder vocês. Nós não estamos aqui brincando, né? A ideia aqui, ó, primeiro do chatbot, claro, é um momento de teste. A gente vai começar a melhorar esse robô ao longo do tempo. Mas, de prioridade, teremos aqui exercícios e flashcards. Beleza? Tem mais novidade? Tem. Conteúdos complementares. Nossos membros têm pedido também assuntos correlacionados à farmacologia. Muita gente que fala, professor, eu sei que farmaco é importante, mas eu queria pensar mais agora como abrir um consultório, como fazer gestão financeira da minha empresa. Eu tenho problemas aqui relacionados à ansiedade, que eu sei que o medicamento não vale a pena, mas que tal aqui um assunto relacionado à psicoeducação, a mudança do meu ritmo circadiano, o desenvolvimento de mais exercícios na minha vida, educação financeira, enfim, teremos em breve conteúdos complementares dentro da comunidade Farmaco na Prática, de forma a fazer você se tornar um profissional ainda mais completo. Então é comum termos aqui lives com convidados e aqui vão ser também novos temas dentro da comunidade.
Além disso, os nossos eventos presenciais. Eu queria saber quem está aqui comigo e participou do nosso primeiro evento, que foi em 2023, em São Paulo. Apesar do ano passado eu ter rodado bastante pelo Brasil, não tive tempo de fazermos um evento específico para a comunidade Farmaco na Prática. Mas, se Deus quiser, teremos o nosso próximo evento em São Paulo, no segundo semestre. E vocês, claro, que estarão convidados a poder participar. Um momento ali de muita interatividade, fotos, momento de talk show, de perguntas ali ao vivo e, de fato, tende a ser extremamente proveitoso. Tá todo mundo aí comigo, né? Estão entendendo? Olha, hoje nós somos 5 mil membros aproximadamente em 14 países. O nosso sonho já para esse ano é a gente subir para 10 mil membros, alcançando mais de 20 países nesse mundo. É muito legal a gente estar aqui preparando uma aula e de repente aparece um colega de Angola, de Moçambique, da Alemanha, e fala, tô aqui assistindo, tô aqui de madrugada, de Portugal, tem gente aqui ao vivo com a gente agora assistindo. É muito bom poder saber que a gente está alcançando outros países e que a sede pelo conhecimento continua sendo muito ativa na área da farmacologia, tá? Bom, eu posso dizer com vocês aqui que, com todo orgulho, que é só o começo. Aquela semente plantada. Ninguém aqui nasceu sendo 100 trilhões de células. Você já foi um zigoto. Uma árvore também foi plantadinha ali. E a gente já pode dizer que esse ramo já está começando a ser formado e eu quero saber quem é que quer estar presente dentro desse grande hub de conhecimento. Sem dúvida, eu posso dizer a vocês que é o melhor ambiente de desenvolvimento profissional na área da farmacologia. Se alguém te pedir aqui, o que eu posso fazer para poder entrar agora na comunidade? Então surgiu o momento. Você não pode perder essa chance. Uma chance de muita gente estar batendo a porta desde dezembro. A gente não deixa aberto o tempo todo. A gente faz esses movimentos para poder separar um momento ideal para você repensar e falar, puxa, dezembro não deu. Quando abrir de novo, e a gente passou janeiro, fevereiro, e chegou agora. Dia 20 de março, é hoje o dia para você poder participar, ser membro da comunidade Farmaco na Prática e agora revolucionar a sua carreira, né? Não importando se você é graduando ou graduado ou pós-graduando, professor, seja muito bem-vindo aqui conosco. Falou, Thiago, você está mostrando aqui para a gente, você falou que vai ter bônus, tá? Mas e qual é o valor? Olha, o valor seria, se a gente colocasse isso aqui para um leigo, um gestor financeiro, falou, Thiago, diante de tudo que você tem, por você ser pós-doutor, essa experiência toda há mais de 20 anos, o valor da comunidade poderia ser o valor de um 997. Só que o investimento agora não vai ser nem um 997, nem um valor de desconto que a gente deixaria aqui aberto em momentos fora dos nossos momentos Farmacoflix de um 497. Mas o nosso papel agora, atenção, isso aqui não é mensalidade não, tá, gente? Isso aqui é anuidade. Segura agora. Segura agora. O valor é de 697, ou seja, 12 vezes de R$ 72. Você vai pagar R$ 72 por mês durante um ano para ter acesso a todo o conteúdo da comunidade e poder assistir quantas vezes quiser e puder. Esse valor nós repetimos o mesmo valor do mês de dezembro. A gente tinha uma promessa de aumentar realmente por conta da inflação e companhia. Cheguei para a equipe e falei, galera, olha só o que está acontecendo. Diante de toda a entrega que tivemos agora nessa edição, de plena audiência, não há motivo para a gente poder agora aumentar e fazer com que alguns que estavam esperando há tanto tempo, falou, professor, é agora que eu consegui a condição para poder ser membro da comunidade, deixa eu entrar nesse valor. Nós, então, vamos repetir o valor do mês de dezembro. E você poder ter acesso agora pelas parcelas, que isso dá menos de uma pizza com a família durante o mês, para você ter acesso a todo esse conteúdo. Detalhe, que para você, então, poder ter acesso a este valor, até na próxima segunda-feira, a gente vai conseguir garantir. Tá bom? Então, é o seguinte, preciso te contar aqui a novidade. Você, então, quando termina um ano na comunidade, existe a necessidade de renovação. Então, eu vou colocar aqui logo para você o valor. Quando você for fazer a renovação, o próximo compromisso com você não é nem de você continuar por 697. O próximo ano já está garantido para você
Na próxima renovação, você vai fazer por R$ 397, ou seja, quase a metade do valor de hoje. Ou seja, se nesse ano é R$ 72 por mês, ano que vem vai ser 36. E olha que eu estou fazendo isso, mal sabendo como é que vai ser essa evolução de inflação, juros e companhia. Isso já está fechado, selado com você, porque o que eu quero de compromisso é gerar em você a necessidade da educação continuada. Não vai ter jeito de você falar, professor, eu vou entrar aqui na comunidade, vou assistir tudo. É quando você terminar de assistir tudo, vai ter mais conteúdo novo. Porque toda semana nós temos conteúdo dentro da comunidade, atendendo vocês todo dia com casos diferentes e podendo servir vocês melhor. Tá bom? Ou seja, como nós temos aqui cerca de 70% das pessoas que renovam, é claro que é bem provável que você esteja conosco porque sabe da qualidade. Conta aqui quem está no chat agora, quem é membro e já está aqui desde 2021, 22, 23. Não tem dúvida de que a gente aqui quer um momento transformador. Tá bom? Então vamos lá. Você então, para se inscrever, vou contar aqui qual é a parada agora. Quando você entrar, você pode entrar hoje, pode entrar amanhã, pode, só que aí eu vou liberar aqui agora os bônus. Eu vou anunciar aqui, eu já tinha anunciado ontem o bônus, eu vou falar aqui de novo, porque agora eu preciso firmar um compromisso com a galera que já está esperando há muito tempo, tá bom? Então é o seguinte, bônus. O primeiro inscrito vai ter uma mentoria individual comigo pela plataforma Zoom. Para a gente conversar sobre carreira, casos clínicos, dúvidas, enfim. Primeiro inscrito, plataforma Zoom, online. Os 10 primeiros inscritos vão ter um ingresso VIP para o Farmaco Experience em São Paulo. O ingresso lá vai ser, então, gratuito, para você entrar lá e participar. Do 11º ao 30º, vai ter acesso no grupo Start para o Farmaco Experience, que também vai ser realizado em São Paulo no segundo semestre. Para os 50 primeiros inscritos, atenção, você vai ter acesso gratuito à próxima edição da Formação em Interações Medicamentosas. Um treinamento imersivo durante 6 semanas, o conteúdo fica disponível por 1 ano e você vai poder entrar de graça, se for os 50 primeiros, inclusive com emissão do certificado reconhecido pelo MEC, na qualidade de extensão universitária. Para os 100 primeiros inscritos, nós vamos fazer também um sorteio. Um sorteio desse livro, Cuidado Farmacêutico, Pacientes com Diabetes, Distúrbios da Tireoide, Anemias e Outras Doenças. Vamos sortear também para os que entrarem os 100 primeiros. E até hoje, R$23,59, você vai poder concorrer também a um notebook zerado. Então, a galera que até hoje, R$23,59. Então, é o seguinte, para eu liberar agora o link, nossa equipe vai liberar dentro de 1 minuto. Você vai se preparar aí. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, tem chance. Tem um link aqui abaixo no vídeo, que você vai entrar nele, porque, de forma respeitosa, nós já anunciamos isso há muito tempo, tem muita gente esperando para entrar na comunidade, há semanas. Então, não é justo eu pegar o link e liberar agora aqui para você. Nossa equipe vai liberar dentro dos grupos do WhatsApp. Então, entra aqui logo, que a minha equipe agora vai avisar neste momento, tá? Você que chegou agora aos 45 segundos do tempo, ainda dá tempo de chegar no grupo do WhatsApp e dedo no gatilho agora para poder entrar na comunidade nesse valor surreal e ainda concorrer aos bônus, tá bom? Vamos lá? Equipe, me avisa aqui a hora que vai ser liberado o link, tá bom? Então, o valor, olha a conta que o Ricardo fez aqui, menos de R$2 por dia, né? Menos que um café da manhã. Um café, só o café, né? O café que a gente chama o café corajoso. O corajoso é aquele que não vem com nada do lado, né? Vem sem pão, sem biscoito, sem nada. Então, valendo agora 1 minuto para quem ainda não entrou. E hoje eu ainda prometo dar uma rodada dentro da comunidade, tirar dúvidas de vocês, algumas perguntas que vocês tenham ainda em relação à série, a gente vai fazer isso. Mas, enquanto isso, eu abro as inscrições para a comunidade. Então, gente, pode, corre e entra logo no grupo do WhatsApp, que ainda tem chance de você ter acesso ainda à água limpa lá, com o link fresquinho. A equipe aqui eu estou esperando aqui no ponto. Eu vou avisar vocês, hein, que horas que vai ser liberado. Atenção, hein? Presta atenção, hein? Lembrando que quem não se inscrever até R$23,59 aí perde a chance de concorrer ao notebook, né? E esses outros bônus que eu falei aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. O pessoal falando sobre a plataforma. Quem é membro pode colocar aqui os detalhes, né? E falar aqui para mim. Beleza? Os outros bônus para segunda-feira. Quem passar da sexta-feira e está assistindo essa aula aqui já gravada,
Até sexta-feira nós vamos manter o valor e vamos sortear um tablet. Então, quem entrar ainda nessa corrida pode concorrer ao tablet até na segunda-feira. Mas o notebook é até hoje, às 23h59. Então, o professor está dando muitos presentes, tá certo? Como dizia o saudoso, vem para cá, vem para cá. Beleza? Então, os outros bônus, o bônus do valor até segunda-feira, tablet até segunda-feira, notebook até hoje, 23h59. Vamos lá? Equipe, solta aí. Vamos ver? Inscrições abertas. Valendo. Inscrições abertas e agora eu vou aqui tirando dúvida de vocês. Tá bom? Vamos lá. Olha, quando você receber o link, entra por lá que vocês vão ver quais são os detalhes de pagamento. Isso aí, com certeza, é minha equipe que vai responder para vocês e tirar essas dúvidas, tá bom? E aqui eu vou tirando dúvidas técnicas, tá bom? Ó, o Marcos falando, vale cada centavo. O lançamento do meu livro, eu tenho um deles, o livro é Biblioquímica, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia, mas o livro de interações, se Deus quiser, sai esse ano. Vamos tentar. A Lili falou assim, corre, gente, que vale muito a pena. O link, como eu falei, galera, o link está dentro dos grupos do WhatsApp. Você vai acessar aqui dentro, aqui abaixo, o link do WhatsApp, porque é lá dentro que foi liberado. Então, já avisamos aqui um tempão. Viu? Quem está falando que não chegou, vai chegar no grupo do WhatsApp. Nossa equipe está liberando aqui. Tornem-se membros da comunidade, vale muito. Ana Cristina aqui, ó, nossa colega do Einstein. O link está dentro dos grupos do WhatsApp. Nossa equipe vai confirmando aqui. Equipe, liberou? Calma que vai chegar. Vai chegar. E quem for se inscrevendo, coloca aqui para mim, vai ser legal eu ver. Eu escrevi, tô dentro. Tô inscrito. Maristela, liberou. Vai contando aí para mim. Ó, o link daqui a pouco eu vou liberar aqui. Por enquanto está no grupo do WhatsApp. Como prioridade, em respeito, todo mundo que já entrou está lá há muitas semanas aguardando. Vamos ver? Já foi enviado nos grupos, tá bom? Já foi enviado nos grupos. Podemos liberar aqui. Se for liberado aqui, equipe, aí vocês soltam, você me fala se eu posso avançar e liberar aqui também, ao vivo. Me conta. Que a gente também privilegia a galera que está aqui ao vivo, né? Pode soltar aqui, equipe. Já foi liberado lá. Quero saber se eu solto aqui o QR Code. Solta ou não? Soltou. Pronto. Valendo! Então agora todo mundo pode participar. O link foi liberado nos grupos do WhatsApp. E agora liberado aqui para você. O QR Code está aí na frente. Você pode... Pronto. Quem está reclamando agora, pega agora daqui da frente. Pega daqui então, ó. Isso, a Carla. Seja bem-vinda, Carla Gomes. Quem é da comunidade faz inovação, tá? Mas quem não é? Esse link aqui é para a galera que não entrou ainda na comunidade. Tá bom? Viu? Entra aqui, ó. Todos os links certos foram disponibilizados no WhatsApp. Tá bom? Isso. Olha aqui, ó. Bem-vindos, bem-vindos. Já fiz a minha, Sócrates, seja bem-vindo. Simone, todo mundo que estiver entrando, eu vou dando boas-vindas aqui nominalmente. Débora Beckler, seja bem-vinda. Carla Gomes eu já tinha falado. Vamos ver quem mais. Inscrição feita com sucesso. Beleza, Anthony Poliana. Galera, ó, o link está aqui na frente, viu? Está aqui na frente. Isso, inscrição feita na era, seja bem-vinda. Paula, que beleza. Isso, quem já é da comunidade ganha desconto para formação e interações. Sim, sim, sim. Tá bom? Ah, sim. A equipe está falando o seguinte, tem gente que entrou em outros links e aí não vai receber mesmo o link, era link falso, tá? Do WhatsApp. Esse aqui agora, você está vendo aí, tá tudo certo. Nádia... Ai, que sonho! O sonho, Bruno, é que entrou? Maria, para entrar é só agora apontar o QR Code agora para a tela e ter acesso. Marcel Gomes. Tainá, não, se você entrou em dezembro, tá tudo certo. Você tem acesso à anuidade, tá bom? Link, Tânia, aqui, ó, na frente da tela. Olha o link aqui, ó. Aqui abaixo, aqui, ó.
Aqui. Bruno, Maristela, entrou. Seja bem-vindo também, Fabrício. Gente, que legal, que legal. E agora, então, a gente pode manter essa relação familiar. Foram 4 dias aqui de evento e você poder ter acesso a todo o conteúdo na área de bioquímica, fisiologia, toxicologia, farmacologia, pesquisa. Tá? Ok. Certificados das videoaulas. Bom, quanto ao certificado, todas as nossas séries, quando você termina, o certificado é emitido pela própria plataforma do Hotmart, tá bom? Vocês também recebem. Nosso número do WhatsApp oficial também libera para vocês o link. Vocês devem receber por WhatsApp, mas também serve por esse aqui da tela. Wesley entrou, beleza. Inscrição feita com orgulho. O Marcos da Silva disse assim, ó, é uma boa frase dele, menos que um pingado. É isso aí. Beleza. O número confiável que vocês estão recebendo por WhatsApp, nós vamos liberar aqui para vocês conhecerem. Peraí. Então, entrou, beleza. Fabrícia também. Giovana, seja bem-vinda. Coloca para mim também a cidade de vocês, para eu saber. Ou o país, né? Quem sabe tenhamos outros colegas de outros países. Olha, o número que vocês recebem de forma pessoal, WhatsApp, é esse. Esse aqui, ó, é número real. Esse. 22 92004 4028. Então, esse você pode confiar. Esse link aqui pode, para você poder também se inscrever. Tá bom? É pelo Hotmart, isso. Pelo Hotmart, isso mesmo. Olha aí, Cris é do Paraná, São Paulo, Bahia, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Recife. Estarei aí, se Deus quiser, em maio, em 2 eventos, farmácia hospitalar, e na outra semana, vou 2 semanas em Recife no mês de maio. Nós vamos anunciar, Sandra, o 1º, o 10º, até o 50º, o 100º, sorteado com livro e também do notebook. Vocês vão receber isso com total transparência, como a gente já fez em outros eventos. Espírito Santo do Pinhal, que legal! Aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo que entrou. Aí, ó, sonho realizado, inscrição feita. Galera, uma coisa que eu já vou pedir assim, pelo amor de Deus. Vem muita euforia para entrar, mas eu quero agora que depois de entrar, que você assista às aulas. Cria para você agora um cronograma, fala, eu não vou abrir mão, todo dia 1 hora de conteúdo. Talvez me deslocando para o trabalho, talvez indo para a academia. Eu vou assistir ali pelo menos 1 hora de aula todo dia. Eu tenho certeza que a ideia do 1% melhor, você vai se tornar muito mais seguro na farmacologia. Sem dúvida. Aí, Andréia, não tem brincadeira, galera, não tem enrolação. Se você viu a qualidade aqui das nossas aulas, da série, isso aqui não é papel de parede. Quem está aqui dentro... Vocês acham que se não fosse uma comunidade idônea, nós teríamos membros que ficariam aqui trazendo elogios, assistindo às nossas aulas, participando do Netflix? Muitos meteriam o pé. Vou largar esse troço aqui. Não presta. Enganação do professor. Não é isso. Com uma taxa superior a 70% de média de renovação, nós temos aqui um compromisso muito sério com vocês. Tá? Legal. A sugestão aqui da equipe. Se você entrou, faz um print da sua inscrição, posta nos stories, que a gente vai repostar no Instagram. De novo, hein? Fez inscrição concluída com sucesso. Entrou, printa lá a tela e marca a gente no Farmaco na Prática, que eu vou repostar vocês entrando. Aí, ó, entrei, Márcia, entrei, Mariana, entrei, Fernanda, tô dentro, Lorena, aí, eu moro em mesma cidade nossa, Vila Velha, Espírito Santo, Ana Lúcia, Lilian, gente, quem é graduado, quem é graduando, quem é da psicopedagogia, psicologia nem se fala. Como é que hoje um psicólogo termina uma graduação sem fazer psicofarmacologia e farmacologia? Não tem como, porque ele vai atender pacientes com TDAH, usuários de drogas, pacientes ansiosos, depressivos, falam que usam uma série de medicamentos, ele fica ali, ai meu Deus, vou ter que conversar com o psiquiatra. Não, você também pode ser ali um agente de perceber comportamentos que não sejam nem vinculados à doença em si, mas pelo próprio fármaco que ele faz uso. Então, é um convite aqui que eu faço para vocês. Aliás, coloca também alguma hashtag e bota aí, hashtag ambiente. Marca nos stories, hashtag ambiente, para você... eu percebi que, inclusive, você assistiu aqui a aula toda e esteve comigo ao vivo, tá bom? Justino, seja bem-vinda. Caroline, seja bem-vinda. Lucimar, seja bem-vinda.
Deixa eu ver aqui, já estou dentro. Galera que está querendo tirar dúvida com a equipe, imagina, nós temos uma equipe agora atendendo e é muita gente, tá? Aguarda um pouquinho quem tiver dúvida. Eu fui explicando aqui em detalhes todo o processo para você se inscrever na comunidade. Neste momento é simples, é só apontar aqui para esse QR Code e fazer a inscrição. Mas nós temos uma equipe de suporte para atender todos vocês. Lidiane, entrei muito feliz, seja bem-vinda. Aqui, Fernanda Ribeiro. Raposa Gamer, seja bem-vinda também. Deixa eu ver, tem mais gente entrando. Deixa eu ver, Jennifer Camila, seja bem-vinda também. Coloca para minha cidade de onde vocês estão falando. Tem que esperar. Gente, o fluxo de mensagens está muito alto, por isso que a equipe não está dando de conversar com muita gente. O pessoal está entrando, né? A Caroline também fazendo parte. Patrícia, você recebe uma mensagem de confirmação se entrou, viu? Todos aqui que falaram, entrei, você recebe uma mensagem nossa, tá bom? Joel é de Amazonas e entrou também? De Pernambuco, Andréia. Aí, ó, Judite elogiando a equipe, parabéns, ó, equipe top, super atenciosos. É uma equipe agora que está de prontidão atendendo todos vocês, viu? Danilo, Sueli, Tatiana Paiva, entrei, que bom. Poliana, do Acre, conheci o Acre, foi uma palestra tão incrível que a gente deu lá, poxa, saudade, pessoal do Acre. Piraí, Rio de Janeiro, Portugal, seja bem-vinda, querida Marisa, aí, ó, já atravessamos o Atlântico mais uma vez hoje, com essa conexão com Marisa Inácio. Qual é a sua cidade, Marisa? Fala aí pra gente. A Raposa falou, tô apaixonada pela profissão. Aliás, quem é aqui da farmácia? Mais de 90% da nossa comunidade são de farmacêuticos. É verdade. Mas não é restrito, porque a galera mesmo está com a gente há muito tempo. E com esse agora movimento, inclusive, da prescrição farmacêutica, essa sede por entendimento da farmacologia tende a aumentar, claro, muitas e muitas vezes. Mas não é restrito. Nós temos colegas aqui médicos, temos biomédicos, temos enfermeiros, temos biólogos, temos nutricionistas, muito importante. Como é que o nutricionista vai atender alguém sem conhecer a farmacologia? Não tem como. Graduandos de várias áreas, como eu falei, propagandistas, pesquisadores, né? Professores, tem muito professor que falou, Thiago, vou ser sincero, eu como não tive uma vivência tão grande na área clínica, você tem me dado muitos exemplos para eu poder ilustrar as minhas aulas. Seja bem-vindo também. Então, não quero aqui competição alguma, tá? A Marisa falou assim, eu tenho 7 farmácias numa extensão de 200 quilômetros. Que legal, Marisa! Quem sabe, se for na região de Braga, né? Eu estive aí em Portugal no final do ano. Quem sabe um treinamento aí presencial, hein, Marisa? Com os colegas. Legal, viu? Mara Xavier, Selma, dentistas, claro, Dani, não podia esquecer. Muitos odontólogos aqui conosco, que também são prescritores e precisam entender mais a farmacologia. É que eu acabei lembrando você, Dani, como professora. Me perdoe. Bininha, aqui também falando. Entrei, Cláudia também. Rio Grande do Sul ainda não temos agenda. Contando aqui a agenda nossa para esse semestre, temos já marcado São Paulo, dias 9 e 10 de abril. Temos também marcado no mês de maio, Recife, aqui Vitória também, no Congresso de Ciências Farmacêuticas, e também junho em Fortaleza. São Paulo de novo, depois no final de junho. São Paulo de novo, né, no Consul Pharma, no início de julho. E aí, o segundo semestre, só Deus sabe. Lisboa, que bom, Marisa, que legal. Aí, ó, já estou dentro, Goiânia, Goiás, aprender mais para colocar em prática. Aliás, quem é da prática de UTI, eu já dei vários treinamentos sobre drogas vasoativas em hospitais, né? Colegas que falam, Thiago, que vergonha, eu tô aqui todo dia, trabalho com dobuta, com noradrenalina, com adrenalina, com nitroprusiato de sódio, com milrinona. Eu fico em dúvida porque cada um é usado em cada contexto. E quando você deu a aula de drogas vasoativas, abriu um mundo para mim. Nós temos já dentro da comunidade um treinamento completo sobre drogas vasoativas. Fica aí o convite para quem está nessa área e quer entender mais sobre esse assunto, que geralmente não é falado nas graduações. Beleza? Para acessar o ambiente, entrar na comunidade agora, Ivaneia. Só clicar aqui, ó, acessar esse QR Code para você poder participar da maior comunidade de farmacologia do Brasil. Beleza? Já temos assuntos sobre farmacologia oncológica e vamos ter alguns workshops, inclusive com colegas. O professor Nelson Bellarmino vai estar conosco em próximas edições vinculadas
à oncologia. Tá bom? Assim que vocês fazem a inscrição, existe uma ficha de matrícula para a gente conhecer melhor. Por favor, quando você recebe esse link, por favor, clica lá e preenche para a gente conhecer o perfil da galera que está entrando na comunidade. Preenche esse link que vai liberar o acesso e você poder assistir, inclusive, hoje. Tem gente que nem vai assistir ao Jogo do Brasil e já vai maratonar nas aulas da comunidade. Que legal! Marcos, se você chegou atrasado, não tem problema, você pode assistir, mas nesse momento a gente, como tinha prometido, liberamos o link para a inscrição na comunidade Farmaco na Prática. Com valor surreal, inclusive com chance de vocês poderem concorrer a vários bônus e um notebook até às 23h59. Alana, de Jequié da Bahia. Eu tenho parente aí em Jequié. O irmão do meu pai morava aí. Em Jequié, temos primos aí em Jequié na Bahia. Cidade bonita, bióloga, pedagoga e farmacêutica. Que legal. Já tem a data do evento em São Paulo? 9 e 10 de abril. Depois no Mackenzie, em São Paulo, no meio de julho, no meio do mês de julho, dia 18. E dias 4, 5 e 6 também de julho, no Consulfarma, em São Paulo. Tá? O próximo evento agora, que é em abril, é no Farmashare. Farmashare, que vai ser dia 10 de abril. Bruno falou que realizou o sonho dele. Que legal. Simone Barra Mansa, deixa eu ver, mais dúvidas aqui. Tô dentro. Olha, Luanda, Angola. Galera, é muito legal isso. Veja, nós temos colegas de todo o Brasil. Depois vem uma colega agora, a Márcia, falou, tô aqui em Lisboa. Fiz agora minha inscrição. E temos agora o Celestino de Luanda, Angola. Estamos com mais um pé na África. Que legal. Mais gente. Custando quanto? O valor de 697 ou 12 de R$ 72. Gente, é menos do que R$ 2 por dia para você ter acesso o ano todo à comunidade Farmaco na Prática. O link está agora aqui para você acessar. Lembrando que quem se inscrever até as 23h59 pode concorrer a um notebook. Beleza? Quanto sorteio nós vamos fazer? Geralmente a gente já celebra isso na nossa primeira aula da comunidade Farmaco na Prática. A gente mostra lá a lista dos 100 primeiros e eu sorteio o livro e você recebe com, inclusive, dedicatória do professor, tá bom? A Marcreide aqui falando, maravilhosa, drogas vasoativas, completa. Ela já participou, né? Que top. Beleza. Olha aí, a Edna entrou hoje, já entrou na comunidade, já instalou o aplicativo. Que beleza, Edna. Então, isso mostra duas coisas. A sua eficiência na área da informática e também a eficiência da nossa equipe aqui em poder te ajudar. Né? Qual é a pergunta do Bruno? Me ajuda. Consulfarma, sim, se Deus quiser, estaremos lá. 4, 5 e 6 de julho. Belfor Roxo, conheço. Que legal. Aí, ó, do Rio de Janeiro, tô dentro. Seja bem-vinda. Alessandra deve ser o seu nome, né? Cheio de códigos aqui, mas Alessandra. Já conseguiu, Maurício, beleza. Suzetrigina, alguma novidade? Temos uma aula completa sobre suzetrigina, mas ainda no Brasil está longe de chegar, inclusive com custo muito alto a projeção ainda. Não sei, é só com a equipe. Corre, mas lembrando que até 23h59 vocês concorrem a um notebook, tá? Então não perca essa chance. Olha, amanhã nós podemos divulgar através de uma live, fazer o sorteio, tirar dúvidas de vocês, aí a gente decide se fazemos uma live amanhã à noite ou divulgamos na próxima aula da comunidade. Eu vou conversar com a equipe aqui, tá bom? Se eu vou para Salvador, se Deus quiser, teremos algum evento esse ano em Salvador. Ainda não sei a data, tá? Comunidade é 10, que bom. Ó, que legal. Aline Brito, todo mundo que está se inscrevendo, eu estou dando aqui as boas-vindas. Vai se inscrevendo, eu vou falar seu nome ao vivo aqui. Joviniana, já inscrita, Fonseca, que legal. Por que a dapagliflozina causa vasoconstrição da eferente e diminui a taxa de filtração glomerular? Isso pode ser por um quadro de perda de sódio e de água. Você ativa as células chamadas justaglomerulares através das células da mácula densa. E por isso esse efeito transitório pode ocorrer. É um mecanismo compensatório, de forma a se fazer um certo freio diurético. Olha que legal, a tua pergunta está embasada num raciocínio da fisiologia. E dentro da comunidade, a gente tem um braço só de fisiologia em vários assuntos. Endócrina, muscular, gastrointestinal, cardiovascular e renal. E aí vale a pena você assistir os mecanismos a curto e longo prazo da pressão arterial através do rim.
vai lá e assiste. Aí você vai entender esse processo que eu estou te contando aqui agora. Mácula densa, célula justo glomerular e os ajustes das arteríolas aferentes e eferentes. Beleza? Seja bem-vinda, Silvânia. O login de acesso à comunidade você vai receber no seu próprio WhatsApp. Nossa equipe vai entrar em contato com você se você conseguiu, de fato, efetivar a compra. Tá bom? Arthur Passos aqui, ó. Se inscreveu, beleza. Vocês precisam preencher a ficha de matrícula para liberar o acesso. Atenção, então, nossa equipe aqui fez um lembrete. Para você efetivar a sua inscrição, precisa preencher os seus dados. E aí você, então, tem acesso à comunidade. Tá bom? Farmacêutica de UTI. Tem, com certeza. Na comunidade nós temos assuntos de droga vasoativa, interpretação de gasometria, sistema nervoso autônomo, que é fundamental, assunto de antiasmáticos. Meu Deus, quantos aqui farmacêuticos conseguiram, inclusive, ser mais assertivos, seguros, serem chefes de equipes por serem membros da comunidade Farmaco na Prática, como exemplo da Graciane, que contou isso com tanto carinho para a gente há algumas semanas atrás. Tá? Tenho aprendido muito com suas aulas. Que honra. Obrigado, obrigado. Eu acho que a melhor função minha aqui é de poder ser o orientador de vocês, um explicador. Porque a grande queixa das pessoas é assim: Thiago, farmacologia é difícil, eu compro o livro e quando leio não entendo. Então, eu acho que, nesse ponto, Deus me privilegiou para dizer, vamos tentar simplificar as coisas? Vamos tentar colocar agora num contexto prático para as pessoas colocarem isso como mudança de rota, porque é muita gente perdida, pagando caro por produto, fazendo exame desnecessário, sendo internado, ocupando um leito e muitas vezes por erros de medicamentos que não deveriam ocorrer, né? Então, a nossa função aqui é trazer segurança para todos vocês. Beleza? Olha, desde já, eu queria agradecer extremamente toda a contribuição de vocês por esse evento histórico que nós tivemos. Nós ultrapassamos todas as nossas expectativas em relação à audiência, desde o primeiro dia até hoje, né? É normal que ocorra uma certa queda, porque algumas pessoas vão se adaptando e falam, poxa, ao vivo eu não preciso nem assistir, porque vai ficar gravado, mas toda a nossa série vai ficar disponível até na segunda-feira. Então, um compromisso aqui com você que assistiu comigo aqui ao vivo. Você pode pegar esse link e compartilhar com uma série de amigos de vocês, colegas que não tiveram acesso a esses episódios e que podem aproveitar o final de semana para, maratonar. Eu tenho certeza que muitos deles falam, nossa, como eu preciso aprender farmacologia, cara. Eu vou entrar nessa comunidade. Eu quero um ambiente favorável para aprender mais sobre medicamentos, servir as pessoas e, claro, ser mais valorizado. E, claro, poder ser um autônomo e atender pessoas e cobrar por consultas extra. Por que não? O que eu quero aqui é agente de transformação, você passar em concurso, eu quero o sucesso de todos vocês. Então, vamos deixar até na segunda-feira todos os 4 episódios. Depois disso, só quem tiver na comunidade vai ter acesso à nossa série Decifrando o Mecanismo, que eu encerro aqui com chave de ouro e você concluindo agora com sucesso, tendo a chave da mão. Chave na mão de quê? A chave na mão do código. Qual é o nome? Coloca aqui para mim. #ambiente. Essa palavra, então, de 8 letras é o que define agora o seu sucesso para 2025. Tá? Obrigado por tudo. Foram 4 dias intensos, mas vocês têm ideia o que são os bastidores aqui para produzir tudo isso com a imensa qualidade e com ineditismo, porque são 7 séries completamente diferentes que eu me dedico muito para poder trazer o melhor aqui para vocês. Obrigado por tudo. Fique com Deus. E lembre, quem fez a inscrição, printa lá na tela e eu vou postar vocês lá nos stories, tá bom? Obrigado. Que Deus abençoe. Fechou. Decifrando o Mecanismo. Ambiente. Deus abençoe.